Yegor Dragunov. Several missions behind killed hundreds of civilians into little pieces. With the family of Artemy Gorby. I finished and became a legend. This killing machine entered Soviet Union 10 hours, and you will go back home, a rich man. Por que a diferença em relação ao predecessor? A resposta provavelmente tem múltiplos componentes. O primeiro siso chegou ao mercado americano com o vento a favor de uma campanha de boca menos a menos boca, poderosa que já havia se construído ao longo de quase um ano de circulação em festivais e de lançamento finlandês. Havia uma sensação de descoberta, menos de que algo pequeno e extraordinário estava chegando do norte da Europa, e que você precisava ver antes que todo mundo soubesse. Essa energia de descoberta é impossível de replicar numa sequência. Quase por definição, o público que vai ao segundo filme já sabe o que esperar, e o público que ainda não viu o primeiro frequentemente espera para maratonar os dois em casa antes de considerar o cinema. Além disso, novembro de 2025 foi um período de lançamento competitivo em Hollywood, com várias produções de maior perfil brigando pela atenção e pelas telas disponíveis. Uma produção finlandesa, por mais bem avaliada que seja, luta em desvantagem estrutural por espaço de marketing e de exibição dentro desse ambiente. Mas números de bilheteria são apenas uma parte da história, menos e frequentemente a parte que menos representa o impacto real de um filme. A recepção crítica de Sisu, Road to Revenge, foi, por qualquer medida, um sucesso claro e significativo. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou 94% de aprovação da crítica especializada, menos um número impressionante para qualquer filme. E, especialmente notável, por ser 8 pontos acima do já respeitado 86% que o primeiro Sisu havia conquistado. O consenso da crítica no site celebrava especificamente a escala aumentada da ação, a profundidade emocional inesperada do roteiro e a performance de Stephen Lang como uma das grandes revelações vilãs do ano no Metacritic, onde as avaliações tendem a ser mais ponderadas e menos suscetíveis ao entusiasmo imediato. O filme registrou 76 pontos em 100, uma pontuação que coloca o trabalho na categoria de críticas geralmente favoráveis, uma conquista real para uma sequência de um filme de gênero. O IMDb registrou 6,8 de 10 por parte do público geral, um número que, considerando que o IMDb, historicamente, subestima filmes de ação de nicho, em comparação com a recepção real do público fã do gênero, é lido pela comunidade como representativo de uma recepção positiva consistente. O CinemaScore, a pesquisa feita com espectadores na saída dos cinemas na noite de estreia, que mede a satisfação imediata do público pagante, registrou nota B. É um número que
precisa de contextualização para filmes de ação de nicho com conteúdo violento. B é uma nota que indica satisfação geral do público que escolheu ver o filme. Não é A, que geralmente indica euforia, mas também está longe de ser decepcionante dentro da categoria. O que a crítica disse, de forma mais consistente, é que Sisu, Road to Revenge, conseguiu a coisa mais difícil que uma sequência pode conseguir: ser mais ambiciosa do que o original, sem perder o espírito que tornava o original especial. O Los Angeles Times, numa das críticas mais citadas, chamou o filme de a versão finlandesa e deliciosamente maluca de Mad Max. Fury Road, uma comparação que Ellender certamente recebeu com satisfação, dado que Fury Road é amplamente considerado o ponto mais alto do cinema de ação contemporâneo. O Times of India publicou uma crítica entusiasmada que celebrava o filme como brutal, sangrento e brilhantemente divertido, capturando bem o equilíbrio que Ellender buscava entre seriedade emocional e energia de gênero puro. A recepção nos festivais, como já mencionamos, foi imediata e calorosa, menos especialmente no Fantastic Fest em Austin, onde o público especializado em cinema de gênero reconheceu na sequência não apenas uma continuação competente, mas uma expansão genuína do universo e do personagem. Críticos que cobriram o festival destacavam especialmente a cena de abertura, menos a desmontagem silenciosa da casa, menos como prova de que Ellender havia evoluído como narrador, adicionando uma camada emocional ao seu trabalho que o distinguia claramente dos realizadores de ação pura. Quanto ao legado imediato do filme, é ainda cedo para medir com precisão, mas alguns elementos já estão claros. Primeiro, Jorma Tommila consolidou a Atami Corp como um dos personagens de ação mais originais e respeitados do cinema internacional recente. O personagem agora pertence a uma categoria muito particular, menos ao lado de figuras como o John Wick, de Keanu Reeves, ou o Ogami, ITT, das histórias japonesas de Lone Wolf and Cub, menos de heróis de ação que se tornaram figuras quase míticas, precisamente por sua recusa a se encaixar nos moldes convencionais do herói de cinema, sem carisma verbal, sem romance, sem transformação de arco narrativo convencional, apenas capacidade e determinação absolutas, servindo a um propósito que o espectador consegue entender, mesmo sem que nenhuma linha de diálogo precise explicar. Segundo, Jalmari Ellender saiu de Sisu, o Road to Revenge, com uma posição no cinema internacional de gênero que poucos diretores escandinavos antes dele ocuparam, a conversas menos ainda não confirmadas publicamente ao nível de anúncio oficial, sobre o interesse de estúdios americanos em colaborações futuras. Se isso se materializa ou não, o trabalho que Ellender fez nos 2 filmes de Sisu já é suficiente para garantir seu lugar no cânone do cinema de ação contemporâneo. Terceiro, o impacto cultural do conceito de Sisu no imaginário do entretenimento global é agora mensurável de uma forma que não era antes de 2022. A palavra finlandesa, que antes exigia explicação para qualquer não finlandês, tornou-se reconhecível num contexto cinematográfico em praticamente todos os mercados onde os filmes circularam. Isso é o tipo de contribuição cultural que vai além de bilheteria de Rotten Tomatoes, de qualquer número que se possa colocar numa tabela. E por fim, o que Sisu, Road to Revenge prova, junto com o primeiro filme e com uma série de produções escandinavas que vem ganhando espaço internacional nas últimas décadas, é que o cinema de gênero de qualidade não é propriedade exclusiva de Hollywood, que paisagens diferentes, histórias diferentes, temperamentos culturais diferentes podem produzir filmes de ação que não apenas competem com os melhores do gênero, mas que trazem algo que Hollywood, estruturalmente,
não consegue oferecer. Uma visão de mundo específica, honesta, formada por uma história particular, que transforma até mesmo a violência mais extrema em espelho de algo real sobre a experiência humana. A Atami Corp desmontou uma casa, atravessou um exército, cruzou uma fronteira e remontou, tábua por tábua, o que tinha sido destruído. O CISO não pergunta se é possível, apenas começa o trabalho. Quando funciona bem dentro dessas fronteiras, Autoempastas cumpre o seu papel com dignidade. Não há nada de errado com esse tipo de filme. O mundo precisa deles. CISO, Road to Revenge, não é esse tipo de filme. O que já o Mari Elender construiu aqui é uma obra que usa o vocabulário do cinema de ação. Perseguições, confrontos físicos, veículos militares, explosões menos como superfície sobre a qual ideias muito mais antigas e muito mais pesadas se movem. Se você assistir apenas pela superfície, vai ter um ótimo tempo. Mas se você prestar atenção ao que o filme está realmente dizendo por baixo de toda aquela violência, vai encontrar uma reflexão sobre luto, sobre identidade nacional, sobre os limites do que a determinação humana pode e não pode recuperar, e sobre o que separa menos, se é que algo separa menos, o homem que protege do homem que destrói. Madeira é o símbolo mais central e mais persistente de todo o filme, e precisa ser entendida em detalhe porque ela carrega praticamente tudo o que o roteiro quer dizer. Uma casa, no imaginário finlandês, não é apenas uma estrutura física. É um eixo de identidade familiar, de continuidade entre gerações, de pertencimento a um lugar específico do mundo. A Finlândia é um país que construiu sua identidade nacional em torno de uma relação muito particular com a terra, menos com florestas, com lagos, com o território físico que define onde você está e, portanto, quem você é. Quando a União Soviética absorveu territórios finlandeses, após a guerra, o deslocamento das famílias que viviam ali não foi apenas geográfico, foi ontológico. Tirou das pessoas não apenas casas, mas o lugar no mundo que as tornava quem eram. A Atami Corp não aceita esse apagamento. A decisão de desmontar a casa e carregar a madeira é, no nível simbólico, mais literal. A recusa de deixar que a identidade daquela família seja simplesmente absorvida e esquecida pelo aparato territorial soviético. A madeira é memória, é continuidade, é a afirmação física, concreta, impossível de ignorar, de que aquilo existiu e que o apagamento não será completo, que algo vai atravessar a fronteira de volta. E o que é fascinante nessa escolha simbólica é que ela também é profundamente finlandesa na sua forma. Atami não faz um discurso sobre o que está fazendo. Não explica para ninguém a significância do gesto. Apenas faz, trabalha, carrega, avança. É a expressão prática de uma convicção que não precisa de palavras para ser real. E isso é CISO no seu sentido mais puro. Não a palavra como conceito abstrato. A palavra como modo de estar no mundo, no espelhamento entre Atami e Draganov. Opera num segundo nível simbólico, que o filme desenvolve com cuidado ao longo dos seus 7 capítulos. Ambos são produtos da mesma catástrofe histórica, menos a Segunda Guerra Mundial e seu aftermath imediato. Ambos foram formados por violência em escala que a maioria das pessoas nunca experimentará. Ambos chegaram ao mesmo resultado funcional. São eficazes, são frios sob pressão, são capazes de coisas que outros homens não são. A diferença entre eles não está na capacidade, está no que servem. A Atami serve ao luto e à continuidade. Draganov serve ao poder e à ordem, mas Elender é honesto o suficiente para não fazer essa distinção confortavelmente simples. Draganov
Não é um monstro que sempre foi monstro. É um homem que um sistema específico, em circunstâncias históricas específicas, transformou no que ele é. E Atami, convenhamos, não é suave. O rastro que ele deixa pelo território soviético é de destruição absoluta. A diferença entre os dois, o que justifica chamar um de protagonista e o outro de antagonista, não é de natureza intrínseca, é de propósito. O que a violência de cada um serve. E mesmo aí, o filme não deixa essa distinção completamente tranquila, porque violência que serve a um propósito humano ainda é violência. E o custo dela ainda é real. O trem carregado de prisioneiros finlandeses funciona como o terceiro elemento simbólico central do filme. E é onde a história pessoal de Atami é forçada a se expandir para algo maior do que si mesma. Os prisioneiros são o espelho do que a família de Atami foi. Pessoas deslocadas pela mesma força, pelo mesmo sistema, pela mesma brutalidade de fronteiras redesenhadas por homens em salas distantes. Quando a Atami os vive do passado. De alguém, talvez o seu próprio passado reencenado com outras pessoas, e a decisão de agir, de comprometer a missão pessoal pelo gesto coletivo. É o momento em que o filme afirma que Sisu não é apenas individualismo extremo, que a teimosia de continuar, quando levada ao nível que Atami representa, acaba sendo inevitavelmente algo que se estende além do próprio corpo. Isso conecta o filme a uma tradição específica do pensamento finlandês sobre identidade nacional. A ideia de que a sobrevivência do indivíduo e a sobrevivência do coletivo não são projetos separados, mas faces da mesma moeda, que você não reconstrói uma casa numa terra finlandesa apenas para você. Reconstrói como afirmação de que esse tipo de coisa pode existir, deve existir, vai continuar existindo, apesar de qualquer força que tente apagá-la. O final do filme. A Atami remontando a madeira do outro lado da fronteira, menos opera nesse nível coletivo além do pessoal. Não é apenas a reconstrução da casa de uma família, é a demonstração de que a fronteira não conseguiu o que tentou, não apagou, não absorveu, não transformou aquela história em silêncio. Algo atravessou, algo voltou e está sendo remontado com as próprias mãos do homem que nenhum exército conseguiu parar. Helander também trabalha com o silêncio como tema, não apenas como ferramenta narrativa. Atami Corp não fala porque não precisa de palavras para ser real. Em oposição ao mundo ao redor, soldados dando ordens, oficiais fazendo discursos, sistemas inteiros baseados em linguagem como instrumento de poder, o silêncio de Atami é uma forma de resistência. Você não pode negociar com alguém que não negocia. Não pode intimidar com palavras alguém que não responde a palavras. O silêncio de Atami é impermeável ao aparato linguístico que os poderes ao redor usam para controlar, categorizar e subjugar. É, em si mesmo, uma forma de liberdade que o sistema não sabe como processar. Há também uma dimensão temporal no filme que merece atenção. Sisu, Road to Revenge, se passa num momento específico, o imediato pós-guerra, quando as fronteiras ainda estavam sendo negociadas, quando o peso do conflito ainda estava fresco no corpo e na memória de todo mundo. Helander escolheu esse período não apenas por razões de continuidade narrativa em relação ao primeiro filme, mas porque é o momento em que a história finlandesa é mais carregada de ambiguidade. Um país que sobreviveu, que resistiu, que não foi absorvido completamente menos, mas que pagou um preço concreto e irreversível nessa sobrevivência. O Sisu como conceito nacional não é triunfante, é sobrevivência com custo. E o filme honra esse custo em cada frame. Por fim, vale falar sobre o que o título em si comunica: Road to Revenge. Caminho para a vingança menos é uma descrição.
tecnicamente precisa da narrativa, mas é também ligeiramente enganosa, da forma que os melhores títulos de filme são enganosos, porque o que a Atami está fazendo não é exatamente vingança no sentido que o gênero de ação normalmente usa a palavra. Vingança implica que o objetivo é fazer o outro sofrer equivalentemente ao que você sofreu. O que a Atami busca é algo diferente. Não equivalência de sofrimento, mas continuidade de existência. Não destruir o que destruiu, mas reconstruir o que foi destruído. A violência no caminho é necessária, não desejada. É o preço que o mundo exige para que o projeto real, menos aquela madeira, aquela casa, aquela memória, atravessando a fronteira, seja possível. É uma distinção sutil, mas é a distinção que transforma um filme de ação num filme sobre algo. Tem uma verdade inconveniente sobre o mercado de cinema, que nenhum crítico gosta de admitir, mas que os números confirmam. Com regularidade brutal, filmes bons nem sempre fazem dinheiro. E filmes que fazem dinheiro nem sempre são bons. Sisu, Road to Revenge entrou em 2025 como um caso particularmente revelador dessa tensão. Um filme que a crítica especializada recebeu com entusiasmo genuíno, que o público que o assistiu avaliou muito positivamente, mas que, nas bilheterias norte-americanas, ficou aquém das expectativas que o sucesso do primeiro filme havia criado. Vamos pelos números. Primeiro, porque eles contam uma história importante. O orçamento de Sisu, Road to Revenge, foi de aproximadamente 11 milhões de euros, tornando-o, como já mencionamos, um dos filmes finlandeses mais caros já produzidos. É um número que precisa de contexto para ser lido corretamente. No universo do cinema americano, 11 milhões de euros é um orçamento modestíssimo, do tipo que mal cobre o cachê de um ator de primeira linha para um projeto de estúdio convencional. Mas no contexto da indústria cinematográfica finlandesa, onde a maioria das produções opera com frações desse valor, é uma aposta significativa, menos o tipo de compromisso financeiro que demonstra confiança real na capacidade do projeto de recuperar o investimento e de estabelecer o cinema finlandês num nível internacional de produção nos Estados Unidos, distribuído pela Screen Gems e Stage 6 Films da Sony Pictures. O filme estreou em 21 de novembro de 2025 em circuito comercial. A abertura, no fim de semana doméstico, ficou em torno de 2,6 milhões de dólares, um número que, para uma produção europeia de nicho, não é catastrófico em termos absolutos, mas que ficou notoriamente abaixo do desempenho de estreia que o primeiro Sisu havia registrado quando chegou ao mercado americano via Lionsgate em 2023. O total da corrida norte-americana acumulou em torno de 4,5 milhões de dólares, e o total mundial chegou a aproximadamente 5,9 milhões de dólares ao final da temporada comercial, filmada com uma grandiosidade visual que abraça completamente o absurdo da premissa sem nunca piscar. A câmera baixa que faz o T-34 parecer gigantesco, o som do motor e das lagartas que preenche o cinema, e a Atami no centro de tudo isso com a expressão de quem está resolvendo um problema e não de quem está com medo. Como ele resolve esse problema específico é uma das sequências mais satisfatórias da primeira metade do filme, e revelar os detalhes específicos tiraria parte da alegria de quem ainda não assistiu. O que posso dizer é que a solução envolve uma compreensão muito precisa de como os tanques T-34 eram construídos, suas forças e seus pontos vulneráveis, e que Helander claramente fez o trabalho de pesquisa histórica necessário para que a solução parecesse fisicamente plausível, mesmo sendo cinematograficamente extraordinária e quant. Isso, Draganov está se aproximando do teatro de operações pessoalmente.
Nos capítulos iniciais, ele existe como uma presença remota. Menos ouvimos as ordens, vemos o efeito delas, mas o homem em si ainda não confrontou a Atami diretamente. Isso é construção narrativa deliberada. Elender quer que você sinta o peso de Draganov antes de vê-lo plenamente. Que a ameaça seja estabelecida através das suas decisões e dos seus recursos antes de se materializar em pessoa. Quando Stephen Lang finalmente entra numa cena com Tomila no mesmo frame, a câmera não precisa fazer nenhum trabalho extra para comunicar que isso é diferente de tudo que veio antes. A presença física dos dois atores juntos faz esse trabalho. Sozinha, o Act 1 termina com Atami ainda em movimento, com um caminhão ainda carregando a madeira daquela casa, com a fronteira finlandesa ainda distante, e com Draganov pessoalmente comprometido com o que veio antes sendo apenas prelúdio. Escala que vem no Act 2 torna tudo isso parecer o aquecimento. Se o Act 1 de Sisu, Road to Revenge, é sobre estabelecer o que a Atami Corp perdeu e o que ele está tentando recuperar. O Act 2 é sobre desmantelar sistematicamente qualquer ilusão de que essa jornada vai ser resolvida com brutalidade simples, porque Draganov não é um obstáculo. É uma força. Quando o general soviético entra pessoalmente em campo no 5º capítulo do filme, a dinâmica muda de forma perceptível. Os confrontos anteriores tinham uma qualidade quase mecânica. Menos a Atami encontra soldados, a Atami supera soldados, a câmera registra como e seguimos em frente. Não é que fossem fáceis, mas eram resolvíveis dentro da lógica estabelecida. Um homem com conhecimento, experiência e tolerância à dor absurda consegue superar grupos de adversários se usar um ambiente certo e pensar antes de agir. Essa é a gramática do filme. E o espectador aprende rapidamente. Draganov quebra essa gramática, porque Draganov não manda soldados para fazer o trabalho. Ele organiza, planeja, fecha caminhos antes que a Atami possa identificá-los. Há uma sequência no 5º capítulo onde a Atami percebe, com uma expressão que é ao mesmo tempo admiração e algo muito próximo de alarme, que o terreno à frente foi preparado especificamente para ele, não é uma emboscada improvisada, é uma armadilha arquitetada por alguém que estudou como a Atami pensa e que está usando esse conhecimento contra ele. E pela primeira vez no filme, talvez pela primeira vez nos 2 filmes, a Atami Corp parece genuinamente encurralado. O que ele faz com esse encurralamento é o coração emocional do Act 2. A sequência do trem, que começa no 6º capítulo, é tecnicamente a mais impressionante do filme inteiro, e narrativamente é onde Helander eleva o conflito além da ação pura para algo com ressonância mais profunda. A Atami precisa atravessar uma linha ferroviária controlada pelos soviéticos, e o trem que passa por ali transporta algo muito mais do que cargas militares. Transporta prisioneiros finlandeses, civis, pessoas que foram capturadas durante o processo de reorganização territorial soviética e que estão sendo movidas para leste. Para onde esse tipo de pessoa geralmente desaparecia para sempre naquele período da história Atami vê isso. E aqui o filme testa um aspecto do personagem que o roteiro havia preparado cuidadosamente desde a cena de abertura. Esse homem que perdeu a própria família para exatamente esse tipo de violência sistêmica, que está em missão absolutamente pessoal de recuperar os fragmentos desse luto. O que faz quando se depara com outras pessoas sofrendo a mesma coisa? A resposta de Atami Corp não é heróica no sentido convencional do termo. Não é o momento em que o herói descobre sua missão verdadeira e esquece a pessoal. É mais complicado do que isso e mais honesto. Ele age, mas o jeito que age e o custo que esse ato tem para sua missão original, para o caminhão, para a madeira que carregava menos, diz algo muito específico sobre quem esse homem é.
que o siso não é apenas sobrevivência individual, que em algum nível que ele claramente nunca escolheria verbalizar. O que ele é não separa a própria dor da dor dos outros quando colocadas na mesma frente. A sequência em si, Atami, no teto de um vagão em movimento, com o vento e a velocidade e os soldados ao redor. É filmada com a clareza visual que caracteriza todo o trabalho de Elender nas cenas de ação. Você sabe onde está cada pessoa no espaço. Book entende a física de cada situação. Não há corte confuso para esconder o que está acontecendo. O que acontece é brutal, é inventivo e tem consequências reais para os dois lados do confronto, incluindo a Atami. Ele sai do trem diferente de como entrou, com novos danos ao corpo, com novas pessoas ao redor, os prisioneiros liberados, que agora existem nessa história como uma presença que o filme não vai ignorar. E com Draganov agora completamente certo de que esse homem finlandês não está apenas tentando atravessar uma fronteira. Está deixando um rastro de destruição que não pode ser tolerado nem por um instante a mais. O 7º capítulo traz o avião. E o avião é onde Elender confirma que estava absolutamente sério quando falou em fazer um filme maior que o original em escala Draganov. Ordena que um pequeno avião de reconhecimento soviético seja usado para rastrear a Atami pelo terreno aberto, e o que começa como vigilância aérea rapidamente se transforma em algo muito mais direto, quando o piloto recebe ordens de fazer o trabalho que os soldados em terra não conseguiram completar. A sequência que resulta daí é a que mais divide as descrições dos críticos, entre deliciosamente absurda e completamente comprometida com a sua própria lógica, e essas duas descrições não são opostas. São a mesma coisa dita, de perspectivas diferentes, como Atami lida com a situação do avião. Não vou descrever em detalhe, mas vou dizer que envolve os prisioneiros liberados, o terreno específico daquela parte da Finlândia soviética, e um nível de improvisação física que vai fazer você pausar mentalmente por um segundo para processar o que acabou de ver. Na tela, não porque seja tecnicamente impossível, dentro da lógica do universo, mas porque a solução ela é tão específica e tão particular que só poderia ter vindo de um roteirista que passou tempo real pensando em como esse personagem específico, com esse conjunto específico de habilidades e de recursos disponíveis, resolveria exatamente esse problema. Depois do avião, Draganov para de usar intermediários. O 8º capítulo é o confronto direto. E é aqui que toda a construção de espelhamento que Elender e Lang conversaram antes das filmagens se materializa com total clareza na tela. Draganov e Atami no mesmo espaço. Dois homens formados pela mesma guerra servindo a narrativas opostas, chegando finalmente ao ponto onde a distância entre eles se fecha por completo, que é notável nessa sequência de confronto. É o silêncio, não apenas no sentido de que Atami não fala muito, isso já é estabelecido, mas que Draganov também escolhe, nesse momento, parar de falar. As ordens foram dadas, os argumentos foram esgotados, o que resta não precisa de palavras. 2. Atores que construíram carreiras inteiras em comunicação física, sem depender do texto, num confronto onde o texto literalmente não existe. Lang e Tomila entregam essa cena com uma intensidade que é diretamente proporcional ao silêncio, que a envolve o resultado do confronto, quem sobrevive, como e com que custo, é deliberadamente não triunfal no sentido cinematográfico convencional. Atami não vence de forma limpa. Não há momento de glória onde a música sobe e o herói fica de pé, iluminado pelo sol. A resolu, ou a consequência, e há, imediatamente depois, algo que o filme cuida de capturar com a mesma paciência que usou
Na cena de abertura, Atami, sozinho novamente. Com o que restou, o Act 3 é curto, e é perfeito, precisamente por ser curto. A Atami atravessa a fronteira, com o caminhão, com a madeira, com o peso de tudo que aconteceu no caminho, adicionado ao peso que já carregava quando partiu. A fronteira finlandesa não é filmada como uma libertação cinematográfica grandiosa, não há música triunfante, não há close emocionante de rosto aliviado, é apenas a travessia. Um homem e um caminhão passando de um lado para o outro de uma linha que os mapas traçaram e que custou tanto do outro lado. A Atami começa a descarregar madeira, começa a reconstruir. A câmera final do filme mostra esse processo lento, físico, silencioso, com a mesma tensão que a câmera inicial mostrou. A desmontagem. O que foi destruído está sendo remontado. Não exatamente igual, nunca exatamente igual, mas remontado por mãos que sobreviveram a coisas que não deveriam ter sobrevivido. Em terra que é finlandesa, sob um céu que é o mesmo em ambos os lados de qualquer fronteira que qualquer homem decida traçar num mapa, não há fala, não há explicação, apenas o trabalho e o siso. Existe um tipo de filme de ação que é apenas ação, que existe para entregar sequências de adrenalina com competência técnica, sem pretensão de ser mais do que isso, e que, extremos, a sequência das motocicletas, que aparece num dos capítulos centrais do filme, foi filmada em estradas reais do norte finlandês com uma frota de motocicletas do período soviético. Encontrar veículos dessa natureza em quantidade suficiente, em estado funcional, foi outro exercício de pesquisa histórica da equipe de produção. As motos soviéticas do período PS, Segunda Guerra, tinham características de design e de performance muito específicas, são pesadas, são barulhentas. E tem um jeito particular de se mover que é completamente diferente de qualquer motocicleta moderna. Usar as motos certas muda a textura inteira dessas cenas. Pequenos detalhes de autenticidade que a maioria do público não consegue nomear explicitamente, mas que o olho registra como diferença entre algo que parece real e algo que parece fantasia de figurino. Outro aspecto da produção que vale destacar é o trabalho de som. O primeiro siso tinha uma identidade sonora muito forte, menos a música de Juricep e Tuomas. L misturava elementos de spaghetti western com influências nórdicas de uma forma que criava uma assinatura completamente única. Para a sequência, a equipe sonora foi mantida com a mesma consistência que Elender aplicou a todos os outros departamentos, garantindo que o DNA sonoro do universo de Atami Corp fosse reconhecível desde os primeiros minutos. A música de siso, Road to Revenge, expande o vocabulário do primeiro filme sem abandoná-lo menos mais encorpada em alguns momentos, mais silenciosa em outros, respondendo à escala maior da história sem inflar artificialmente a intensidade emocional. De cenas que funcionam melhor com pouco ou nenhum apoio musical, o orçamento de 11 milhões de euros, que é expressivo para o padrão finlandês. Ainda assim, colocava restrições reais na produção quando comparado ao que filmes de ação, de escala equivalente, custam dentro do sistema americano. Helender e sua equipe operaram com a criatividade de quem aprendeu a trabalhar inteligentemente dentro de limites, priorizando efeitos práticos onde eles dariam um maior retorno visual, reservando o trabalho digital para complementar o que foi filmado e não para substituir o que deveria ser real. É uma filosofia de produção que resulta em filmes que envelhecem melhor do que suas contrapartes, digitalmente infladas, porque a textura física do que foi capturado em câmera permanece legível mesmo quando os efeitos computadorizados de um período específico começam a revelar sua idade. As filmagens aconteceram em diferentes estações do ano
para capturar as variações de luz e de paisagem que a Finlândia oferece, do branco absoluto do inverno profundo às tonalidades mais frias do outono. Essa variedade climática foi incorporada à narrativa como parte da progressão visual da jornada de Atami. O filme literalmente muda de aparência à medida que a história avança, o que cria uma sensação de passagem de tempo e de distância percorrida que complementa o ritmo narrativo, sem precisar de legendas temporais. Explicando quanto tempo se passou, resultado de todo esse trabalho de produção, é um filme que parece caro de formas específicas e inteligentes menos nos veículos, nas locações, na autenticidade histórica, do design, menos sem desperdiçar recursos em grandiosidade vazia. Cada decisão de produção serve à história. Cada detalhe técnico amplia o mundo de Atami Corp, em vez de apenas decorá-lo. E quando a câmera finalmente se posicionou, o roteiro estava pronto. Os atores estavam preparados, e a Finlândia estava coberta de neve. Helander disse: ação. Para um dos projetos mais ambiciosos da história recente do cinema nórdico. O que saiu do outro lado foi Sisu. Road to Revenge. A história de Sisu. Road to Revenge começa com um gesto de amor, não com uma explosão. Não com um confronto com um homem velho, num lugar destruído, fazendo o tipo de trabalho que ninguém faria, a não ser que fosse absolutamente necessário para a saúde da própria alma. O filme abre nos anos imediatamente seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. A Finlândia perdeu território para a União Soviética como parte dos acordos de paz, menos território que antes era finlandês, onde famílias finlandesas tinham construído casas, criado filhos, enterrado seus mortos. A Atami Corp está nesse território agora soviético, de volta ao lugar onde a família foi assassinada por forças do Exército Vermelho. O que sobrou da casa é pouco, mas a Atami está ali com um propósito concreto: desmontar o que resta, tábua por tábua, viga por viga, e levar essa madeira com ele de volta à Finlândia, reconstruir do outro lado da fronteira o que foi destruído aqui. É um projeto impossível na sua lógica emocional. Você não reconstrói uma casa e traz de volta quem vivia nela. Mas a Atami Corp não é um homem que aceita a lógica do impossível. Nunca foi. E esse gesto, esse projeto concreto de preservação, através do trabalho físico, é a primeira coisa que o filme te diz sobre quem esse homem é nesse momento da vida. Não é mais apenas um sobrevivente, é alguém tentando, à sua maneira silenciosa e absolutamente particular, encontrar um caminho de volta a algo que reconheça como lar. Ele carrega a madeira num velho caminhão soviético que claramente não era dele antes de ser dele. A câmera observa esse trabalho com paciência. Helander não corta rápido, deixa o tempo do trabalho físico existir na tela, menos o peso de cada viga, o esforço real de um corpo que carrega décadas de violência e que ainda assim se levanta e carrega. É uma escolha de ritmo que o cinema de ação raramente se permite, e que aqui funciona precisamente porque estabelece uma linguagem emocional que vai sustentar tudo o que vem depois, quando o caminhão está carregado com os fragmentos daquela casa. Atami começa a se mover. O destino é a Finlândia. O caminho é longo e atravessa território controlado pelo Exército Vermelho. E para cruzar de volta para o lado finlandês, ele vai precisar passar por postos de controle, por estradas vigiadas, por um aparato militar que não tem nenhum interesse em deixar um velho finlandês sair tranquilamente com um caminhão cheio de madeira. Mesmo que essa madeira não valha nada em termos estratégicos ou econômicos. O primeiro capítulo do filme estabelece esse ponto de partida e o primeiro obstáculo real. As forças soviéticas no posto de controle inicial não são simplesmente burocracia estatal, são parte de uma estrutura de vigilância
que reporta diretamente a Yeger Draganov, o oficial que ordenou a execução da família de Atami. E quando o nome de Atami Corp chega até Draganov, algo muda, porque Draganov sabe quem esse homem é, sabe o que ele fez durante a guerra contra os nazistas. E sabe menos com a frieza calculada de quem construiu uma carreira inteira em cima de avaliações precisas de ameaças, que um homem capaz do que Atami fez no primeiro. Siso não é algo que se deixa simplesmente atravessar uma fronteira e desaparecer. Draganov dá ordem. Ninguém deixa esse homem passar. E aqui o filme entra no seu segundo capítulo com uma energia completamente diferente da abertura silenciosa. A perseguição começa e com ela a demonstração de que a Atami Corp, apesar de tudo que perdeu e de tudo que o peso dos anos colocou nesse corpo, continua sendo a coisa mais perigosa dentro de qualquer raio de quilômetros. A primeira sequência de ação do filme estabelece o tom de Siso, Road to Revenge, de forma muito deliberada. Não é o tipo de ação onde o herói sai de cada confronto sem uma marca. Atami sangra, Atami sente a dor. A câmera não corta educadamente dos momentos em que o corpo dele recebe dano real. E isso é parte do contrato emocional que Elender firmou com o espectador lá na cena de abertura. Esse homem é vulnerável. Tem 70 anos de história acumulada nessa carne. Mas tem também aquela coisa que não se explica e não se ensina. O Siso, a recusa absoluta de parar. Os soldados soviéticos que Draganov manda atrás de Atami nos capítulos iniciais não são apresentados como idiotas ou incompetentes. Esse é um detalhe importante. Um dos maiores erros do cinema de ação é transformar os antagonistas menores em alvo fácil para tornar o herói parecer mais impressionante. Elender evita essa armadilha com consistência. Os soldados do Exército Vermelho que perseguem a Atami são profissionais, são numerosos e têm equipamento e coordenação. O fato de a Atami superar cada confronto com eles não é porque eles são fracos, é porque ele é extraordinariamente, assustadoramente capaz de converter dor e desespero em eficácia letal. A sequência de motocicletas, que cobre o terceiro capítulo do filme, é um dos destaques visuais da primeira metade. Um grupo de soldados soviéticos em motos do período cerca o caminhão de Atami numa estrada aberta. A câmera abre para mostrar a escala do cenário. Planície vasta, céu enorme. E esse velho caminhão, no centro de tudo, cercado por máquinas em movimento. O que a Atami faz nessa situação é o tipo de improvisação brutal e inventiva que define o personagem menos. Ele usa o próprio caminhão, o peso da madeira que transporta e a lógica do terreno ao redor com a frieza de alguém que avalia física, aplicada e não ameaça emocional. Mas cada solução cria um novo problema. Cada obstáculo superado confirma para Draganov, recebendo relatórios sobre o que está acontecendo nas estradas, que esse homem é exatamente tão perigoso quanto ele sabia que era, e, em vez de recuar, Draganov escalona, manda mais. Manda maior, manda com instruções mais claras sobre o que fazer com Atami Corp. Quando o encontrarem, o quarto capítulo traz o confronto com o T-34 e é aqui que o filme afirma definitivamente que Elender não estava exagerando quando prometeu algo maior em escala do que o primeiro Siso, um tanque soviético da Segunda Guerra Mundial, completamente operacional contra um homem, um caminhão e uma quantidade absurda de determinação. ASSI, NSAE, alguém que acredita genuinamente que está no lado certo da história. Não é um sádico simples. Não é alguém que faz o que faz por prazer na crueldade, embora o prazer claramente apareça. É alguém que construiu um sistema de justificativas internas para cada coisa que fez e que vive dentro desse sistema com uma consistência que é, em si mesma, aterrorizante. Lang construiu o personagem com esse nível de nuance
deliberadamente. E o resultado é um vilão que o espectador consegue entender, mesmo sem conseguir simpatizar. Em entrevistas durante a campanha de lançamento do filme, Lang falou sobre a conversa que teve com Helander antes de aceitar o papel. Helander propôs explicitamente que Draganov e Atami deveriam ser lidos como versões espelhadas um do outro. Dois homens formados pela mesma brutalidade histórica que chegaram ao mesmo resultado: violência eficaz e impassível, menos através de caminhos diferentes e servindo a causas opostas. A diferença entre herói e vilão, nesse enquadramento, não é de caráter intrínseco e de contexto, de circunstância, do lado errado ou certo de uma fronteira arbitrária desenhada por poderes maiores que qualquer um dos dois. Lang achou essa ambiguidade moralmente honesta menos, e foi precisamente ela que o convenceu a fazer o filme. Que torna essa dinâmica visualmente fascinante é que Helander raramente coloca os dois no mesmo frame, até que a narrativa exige. A maior parte do filme funciona com eles em paralelo, a Atami avançando, Dragunov perseguindo, e cada corte entre as duas linhas ressalta a simetria, mesma determinação, mesma economia de movimento, mesma indiferença ao custo pessoal do que estão fazendo. Quando finalmente chegam ao confronto direto, a sensação não é de herói enfrentando vilão. É de colisão inevitável entre dois elementos igualmente destrutivos. Richard Brake também aparece no elenco de Siso, Road to Revenge, num papel que adiciona uma camada diferente à dinâmica do antagonismo. Brake é um ator galês com um catálogo invejável de papéis de vilão e personagens perturbadores no cinema de gênero internacional, de Halloween de Rob Zombie a Mandy de Panos Cosmatos, passando por várias produções de Game of Thrones. Ele traz ao filme uma qualidade diferente da de Lang, onde Draganov é monolítico e quase ideológico na sua ameaça. O personagem de Brake opera numa frequência mais imprevisível, mais volátil, com uma energia que cria um tipo de tensão diferente. Nas cenas em que aparece a combinação dos dois antagonistas, a solidez glacial de Lang e a volatilidade de Brake menos criam uma textura rica no lado vilão do filme, evitando que a ameaça que a Atami enfrenta seja homogênea ou previsível. Na sua forma, uma coisa que chama atenção nos bastidores é o processo de preparação física que o elenco passou para o filme. As cenas de ação de Sisu Road to Revenge são físicas de uma forma que o cinema americano mainstream raramente permite, precisamente porque raramente tem protagonistas dessa faixa etária fazendo esse tipo de trabalho diretamente. Tanto Tomila quanto Lang estavam na casa dos 50 e 70 anos, respectivamente, durante as filmagens. E ambos participaram ativamente das cenas de ação sem depender exclusivamente de dublês. Isso não é bravata de bastidores para impressionar. Em entrevistas, menos aparece na tela. A câmera de Helander não esconde os rostos durante os confrontos físicos. Você vê quem está ali. E o que você vê são dois homens mais velhos colocando o corpo no trabalho de uma forma que cria uma textura de realidade que nenhuma edição de computador consegue replicar. Jorma Tomala, em particular, mergulhou de novo no condicionamento físico intenso que tinha feito para o primeiro filme menos corrida, treinamento de resistência, trabalho de movimento específico para cenas de combate corpo a corpo. Existe uma qualidade particular no movimento de Atami que Tomila construiu ao longo dos dois filmes. Não é um movimento fluido e acrobático de um personagem de artes marciais, não é a agilidade de um jovem ator de ação, é algo mais pesado, mais deliberado, mais eficiente do que elegante. Cada movimento custa, e cada movimento resolve. É a linguagem corporal de alguém que sobreviveu a décadas de conflito real, não de alguém que aprendeu a parecer que
sobreviveu. O elenco de suporte inclui atores finlandeses e internacionais que Elander escolheu com um mesmo cuidado que dedicou aos protagonistas. Não há personagens descartáveis em Sisu. Road Revenge, no sentido de mal construídos, menos mesmo. Aqueles que existem brevemente na narrativa são apresentados com detalhes suficientes para que sua presença ou desaparecimento tenha peso no fim. Sisu. Road Revenge é um filme sobre dois homens e tem dois atores capazes de sustentar esse peso sem piscar. Isso, por si só, já é metade do trabalho. Filmar um filme de ação de época na Finlândia com orçamento de 11 milhões de euros, envolvendo veículos militares da Segunda Guerra Mundial, sequências em cima de trens em movimento, um tanque funcional, motocicletas em alta velocidade e um avião, é o tipo de logística que faz coordenadores de produção ficarem sem dormir por meses. E é exatamente o que a equipe de Jalmar Elander fez para trazer Sisu, Road to Revenge à vida. A produção principal aconteceu na Finlândia, aproveitando a mesma lógica que guiou o primeiro filme, usar a paisagem natural do país como um aliado cinematográfico ativo, não apenas como cenário decorativo. As planícies abertas da Lapônia e as estradas desertas do norte finlandês ofereciam o tipo de vastidão que o filme precisava. Aquela sensação de um homem minúsculo avançando através de um espaço que parece não ter fim, perseguido por forças que deveriam ser impossíveis de superar. É a mesma qualidade visual dos grandes westerns de Leone, onde o deserto americano transformava cada confronto em algo mítico pela escala do espaço ao redor. Na Finlândia de Elander, a neve e o céu cinza cumprem a mesma função, mas a produção não ficou confinada ao interior finlandês. Algumas sequências exigiram construção de sets específicos e trabalho em locações que pudessem reproduzir a arquitetura do período soviético imediatamente pós-guerra, menos construções. Postos de controle de fronteira, instalações militares que precisavam parecer funcionais e habitados, não como props de cinema, mas como lugares onde pessoas reais trabalhavam e viviam. A equipe de direção de arte trabalhou com pesquisa histórica detalhada para garantir que cada elemento visual do mundo soviético que a Tami atravessa tivesse autenticidade de textura, menos as cores desgastadas, os materiais corretos para o período, os uniformes militares com a precisão de detalhes que o olhar contemporâneo exige, mas que muitos filmes de época simplesmente ignoram por preguiça ou por orçamento. O item mais impressionante da logística de produção foi, sem dúvida, o tanque. Sisu dos Road Revenge inclui uma sequência envolvendo um tanque soviético T-34, um dos veículos militares mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, amplamente usado pelo Exército Vermelho em praticamente todas as frentes de batalha do conflito. Encontrar um T-34 funcional, em estado que permitisse não apenas ser filmado estático, mas efetivamente operado durante as filmagens. Foi um trabalho de pesquisa que levou a equipe de produção a vários países europeus que mantêm coleções de veículos militares históricos preservados. O T-34 que aparece no filme foi operado por especialistas durante as filmagens. Ninguém na equipe de atores ou técnicos estava simplesmente fingindo operar aquele veículo. Ele se move de verdade, faz barulho de verdade, levanta poeira de verdade. E isso aparece na tela de uma forma que nenhum efeito visual de computador conseguiria replicar com a mesma qualidade de presença física. A sequência em cima do trem merece uma menção especial, porque é provavelmente a mais tecnicamente complexa de todo o filme. Filmar personagens em conflito em cima de um trem em movimento envolve uma série de desafios simultâneos que testam cada departamento da produção ao mesmo tempo. A segurança dos atores e da equipe técnica em superfícies irregulares, com
movimento constante, o enquadramento de câmera, que precisa comunicar velocidade e escala sem sacrificar a clareza da ação, a continuidade de iluminação num ambiente onde a luz muda constantemente com o movimento do veículo e com as variações do céu aberto, acima, e a coordenação entre as cenas filmadas em trem real e as eventuais inserções filmadas em plataformas estáticas com movimento criado digitalmente para os planos mais perigosos. Helander e Lagerrose resolveram grande parte dos desafios técnicos da sequência do trem, optando pelo máximo possível de trabalho prático, menos câmeras montadas diretamente no trem. Atores realmente na superfície do vagão durante as tomadas que a segurança permitia e uma abordagem de iluminação que abraçava as variações naturais de luz em vez de tentar controlá-las artificialmente. O resultado tem uma qualidade de presença física que é imediatamente perceptível. Você sente o movimento, sente a velocidade, sente o risco. Não é a sensação asséptica de uma sequência de ação completamente construída em computador. É suja, é instável nos momentos certos e é completamente crível. O coordenador de dublês e a equipe de stunts tiveram um papel fundamental em todo o projeto. Helander tem uma filosofia clara sobre dublês. Eles existem para proteger atores em situações genuinamente perigosas, não para substituí-los em qualquer momento que pareça vagamente arriscado. Isso significa que Tomila e Lang estavam presentes e ativos em muito mais das cenas de ação do que seria comum em produções de maior orçamento americano, onde o protocolo de segurança frequentemente remove o ator principal do risco real, muito antes do necessário. A presença física real dos atores nas sequências de ação de siso. Road to Revenge é parte do que torna o filme crível nos seus momentos mais cuidadosa, ritmo controlado, e deixa que o próprio absurdo, inerente da situação, seja o humor. Não há necessidade de piscar, porque o público já entende o contrato. Você vai aqui por a Atami Corp, e a Atami Corp não decepciona em entrevistas. Durante o lançamento do filme, Helander falou abertamente sobre a estrutura de 7 capítulos que usou no roteiro, e sobre o que essa estrutura significava para ele como ferramenta narrativa. A ideia era criar o que ele chamou de uma espécie de filme de estrada de ação. Atami num caminhão, atravessando um território hostil, com cada capítulo representando um obstáculo diferente no caminho, como um videogame de ação dos anos 90, onde cada fase tinha sua própria lógica e seu próprio chefe final, mas que juntos construíam uma jornada coerente. O que é interessante nessa analogia, a menos que ele mesmo usou, é que ela não soa como uma crítica ao filme, mas como uma descrição honesta de uma intenção deliberada. Helander não estava tentando fazer Ingmar Bergman, estava tentando fazer o melhor filme de ação possível dentro de um contexto histórico e emocional real, e sabia exatamente o que estava fazendo. A decisão mais corajosa do roteiro, no entanto, não tem nada a ver com a ação. Tem a ver com aquela cena que mencionei no começo do vídeo. A Atami desmontando a casa onde a família foi assassinada. Helander poderia ter começado o filme com uma cena de ação, com uma demonstração imediata do poder do personagem, do tipo que recalibra expectativas e confirma que sim, Atami ainda é o mesmo homem de antes. Essa seria a escolha convencional. A escolha segura. A escolha que um estúdio provavelmente teria sugerido em notas de desenvolvimento. Em vez disso, ele abre com silêncio, trabalho físico e luto. E isso muda o tom de tudo que vem depois. Porque agora você não está apenas vendo um homem invencível vencendo inimigos. Você está vendo um homem destruído
tentando reconstruir algo impossível de reconstruir e sendo impedido disso pela brutalidade de um sistema que não o deixa em paz. A violência que segue não é entretenimento vazio. É uma resposta emocional que o próprio espectador começa a sentir como necessária. Isso é diretoria de alto nível. A capacidade de criar contexto emocional de forma tão eficiente, em tão pouco tempo e com tão poucas palavras, que quando a violência começa, você já está completamente do lado do personagem, não por convenção narrativa, mas por algo que se parece com solidariedade genuína. Helander também trouxe de volta o diretor de fotografia Kelly LaGerrous, que trabalhou com ele no primeiro siso. A consistência visual entre os dois filmes é imediata e proposital. O mesmo uso de luz natural fria, aquela paleta de cinzas e marrons que transforma a paisagem soviética num ambiente de claustrofobia. Aberta menos, uma contradição que o cinema raramente consegue. Fazer um espaço vasto parecer sufocante. O uso de ângulos baixos que fazem Atami parecer ao mesmo tempo pequeno diante da imensidão ao redor e imenso diante de qualquer adversário humano. A câmera raras vezes fica nervosa durante as cenas de ação. Helander prefere os enquadramentos claros, onde você consegue ler cada movimento, cada escolha física dos atores, cada consequência de cada golpe. É uma filosofia de filmagem que vai contra muita coisa que Hollywood faz em filmes de ação desde os anos 2000, onde o tremido de câmera e o corte rápido às vezes esconde mais do que revela. Aqui você vê tudo, e é exatamente isso que o torna perturbador e eletrizante ao mesmo tempo. Outra dimensão da visão de Helander que merece atenção é a relação que ele cria entre o personagem principal e o tempo. Atami Corp é velho, não protagonista, de 20 e poucos anos em plena forma física. É um homem que claramente carrega décadas de esforço e violência no corpo. Jorma Tomala, o ator que interpreta o personagem, tinha 50 e poucos anos durante as filmagens, e Helander não esconde isso. Não cobre com close-ups favoráveis. Não evita mostrar o esforço real que as cenas de ação custam a esse corpo, e isso cria algo raro no gênero, uma vulnerabilidade física que torna cada sobrevivência mais surpreendente, não menos. Você acredita na dor de Atami porque o filme te mostra a dor, e porque você acredita na dor, você acredita na determinação que o faz continuar. No momento de entrevista durante o lançamento, Helander disse algo que captura bem a filosofia por trás do personagem, que a Atami não é invencível porque tem superpoderes, mas porque tem uma tolerância à dor e uma recusa à morte que não são sobrenaturais, são simplesmente humanas, levadas a um extremo que a maioria das pessoas nunca precisou alcançar, mas que qualquer pessoa reconhece como real quando vê o siso. De novo, N-O-E magia é a versão extrema de algo que existe em todo mundo. O fato de Helander ter escrito o roteiro, além de dirigir o que ele fez em todos os seus longas, garante que não existe fragmentação entre visão e execução. Não há um roteirista com uma intenção e um diretor com outra. É um único olhar construindo cada camada do filme, do primeiro parágrafo do script até o último dia de montagem. Isso tem um custo. É um processo mais lento, mais solitário, com menos vozes para questionar escolhas que talvez precisassem ser questionadas. Mas o resultado é uma consistência de tom que filmes com muitas mãos envolvidas raramente conseguem manter. Sisu, Road to Revenge, é definitivamente o trabalho mais ambicioso de Jalmari Helander até hoje. Mais caro, mais complexo na produção, mais aberto emocionalmente do que qualquer coisa que ele tinha feito antes. E na opinião da maioria de quem escreveu sobre o filme com cuidado, também o seu melhor. A questão era, o elenco ia estar
à altura dessa visão, existe uma categoria de atores que não precisa de muitas palavras para dominar uma cena. Você sabe quem são. São aqueles que entram no frame e, imediatamente, o centro de gravidade do filme muda, que comunicam através de postura de respira, de um olhar sustentado por 2 segundos a mais do que o necessário, que fazem o silêncio trabalhar em vez de Prinkalow com performance desnecessária. Sisu Road to Revenge tem a sorte, ou melhor, a inteligência de casting de juntar 2 desses atores no mesmo filme. E o resultado é exatamente o que você esperaria quando 2 profissionais desse nível recebem material de qualidade e espaço para trabalhar. Jorma Tommila está de volta como Atami Corp, finlandês, nascido em 1970. Tommila é uma das figuras mais respeitadas do cinema escandinavo contemporâneo, embora sua fama fora da Finlândia tenha crescido exponencialmente depois do primeiro Sisu. Antes disso, era um rosto conhecido no circuito de cinema e televisão finlandês. E, curiosamente, ele e Helander têm uma história de colaboração que vai muito além de Sisu. Tommila apareceu em Hair Exports, o filme de estreia de Helander, numa das funções centrais da história. Existe uma confiança mútua entre esses 2 que não se constrói em alguns meses de produção. É uma linguagem compartilhada que vem de anos de trabalho junto, de conversa sobre cinema e sobre personagem, do tipo de entendimento que torna desnecessário explicar cada decisão, porque o outro já sabe de onde ela vem. Personagem de Atami Corp não dá a Tommila muito para falar, literalmente. O diálogo do personagem em ambos os filmes é reduzido ao mínimo absoluto, menos algumas palavras aqui e ali, nada que se pareça com uma cena de exposição verbal convencional. Tudo que a Atami comunica passa pelo corpo, e Tommila entrega isso com uma precisão impressionante. As cenas em que ele não está em nenhuma situação de conflito, está apenas caminhando, ou olhando para algo fora do frame ou carregando um objeto. E ainda assim você consegue ler o estado emocional do personagem com absoluta clareza. A tensão nos ombros, o ritmo da respiração, a direção do olhar. Tudo isso é informação dramática que Tommila oferece, sem que nenhuma linha de roteiro precise explicar nada para Sisu. Road to Revenge. Helander pediu a Tommila que trouxesse uma dimensão que o primeiro filme não tinha espaço para explorar. Da mesma forma, luto ativo. Não o luto distante de um homem que perdeu coisas há muito tempo, já processado e transformado em dureza. O luto novo, ainda aberto, de alguém que está lidando com uma perda recente e que ainda não encontrou um lugar para colocar esse peso. Essa é uma exigência emocional diferente do que um filme de ação normalmente pede dos seus protagonistas, e é uma exigência que Tommila cumpre com a mesma economia de gestos que define tudo que ele faz no personagem. A cena de abertura, com Atami desmontando a casa tábua por tábua, é inteiramente de Tommila. Não há diálogo, não há música excessiva guiando a emoção, é só ele e o trabalho físico, e o que esse trabalho significa. E funciona. Mas a revelação do casting de Sisu, Road to Revenge, menos a escolha que mais chamou atenção quando foi anunciada e que mais impressionou quando o filme foi visto, foi Steven Lang como Yegor Draganov. Lang tem 70 anos, uma carreira de décadas no cinema e no teatro americano, e uma presença física que desafia completamente qualquer expectativa que o número da sua idade poderia criar. Ele ficou amplamente conhecido para o público de cinema mainstream como o Coronel Quaritch em Avatar, de James Cameron, o vilão militarista de corpo e voz. Um homem que parecia ter sido construído num laboratório especificamente para ser ameaçador. Mais tarde, em Don't Breathe, de Fede Álvares, ele transformou um cego veterano de guerra
numa das figuras mais perturbadoras do horror americano recente, num desempenho que funcionava precisamente porque ele era capaz de comunicar perigo através de gestos mínimos num personagem privado de um dos sentidos mais básicos. Draganov é diferente dos dois. É um oficial do Exército Vermelho que carrega não apenas a autoridade institucional de um uniforme militar, mas a convicção ideológica de... A ideia de Siso veio de um lugar bem específico. Ellender queria fazer um filme que fosse, nas palavras dele em entrevistas, algo parecido com um western menos, mas que não precisasse ser um western americano. A Finlândia tem uma paisagem que rivaliza com qualquer deserto do oeste americano em termos de vastidão e isolamento. As planícies da Lapônia, os campos abertos, os céus enormes, tudo isso tem uma qualidade cinematográfica que Ellender achava completamente subutilizada. E a Segunda Guerra Mundial, especificamente, o período do recuo alemão pela Finlândia, quando os nazistas destruíam o que podiam enquanto se retiravam num processo que ficou conhecido como a Guerra da Lapônia, fornecia o contexto histórico perfeito, um cenário real, brutalmente documentado, que pouquíssimas pessoas fora da Finlândia conhecem. O personagem de Atami Korpi cresceu a partir dessa combinação. Um homem do passado finlandês, carregando o peso de uma guerra que tirou tudo dele, tentando apenas seguir em frente sozinho. Ellender construiu o personagem sem diálogos substanciais de propósito. Atami não explica a si mesmo, não se justifica, não pede compaixão, age, e a ausência de palavras cria paradoxalmente um dos personagens mais expressivos do cinema de ação recente, porque cada movimento dele comunica volumes que nenhuma linha de roteiro conseguiria traduzir da mesma forma. O primeiro Siso chegou aos cinemas finlandeses em abril de 2022 e ao mercado americano em abril de 2023, distribuído pela Lionsgate. Não era um lançamento massivo, não tinha campanhas publicitárias enormes, mas o boca menos a menos boca funcionou de um jeito que os distribuidores mal esperavam. Pessoas que viram o filme nos cinemas saíam falando sobre ele, recomendavam, mandavam mensagem para amigos. E quando o filme chegou ao streaming, a coisa escalou consideravelmente. Siso virou um fenômeno de descoberta lenta, menos do tipo que constrói uma base de fãs profundamente leal, que não apenas assiste ao filme uma vez, mas que volta, que cita cenas específicas, que faz o tipo de engajamento que os estúdios não conseguem comprar com marketing. A pergunta de uma sequência. Nesse contexto, não era se, era apenas quando e como. Ellender foi claro desde cedo que só faria uma sequência se tivesse uma história real para contar, e não apenas um pretexto para repetir os highlights do original. A armadilha mais óbvia seria simplesmente pegar a fórmula menos velho finlandês silencioso, grupo de antagonistas, cenário inóspito, violência inventiva menos e recalibrar as variáveis sem mudar nada estruturalmente. Isso funcionaria comercialmente, provavelmente, mas não era o que ele queria fazer. O que ele queria explorar era o que vinha depois da guerra, depois da vitória isolada de Atami contra os nazistas. O que faz um homem com tanta brutalidade acumulada quando o conflito imediato termina? Para onde ele vai? Quem ele é? Quando não há mais um inimigo concreto para matar? Essas perguntas levaram Ellender para um cenário diferente. O período logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a União Soviética reorganizando e redesenhando fronteiras, absorvendo territórios que antes eram finlandeses e deixando para trás comunidades inteiras deslocadas. Pessoas que perderam casas e familiares nesse processo de geopolítica brutal que os mapas registram friamente, mas que, no nível humano, foi uma catástrofe de dimensões imensas.
É nesse contexto que a Atomic Corp reaparece, junto com uma Miss, o que não é de guerra, que é de luto e de reconstrução, para realizar essa história com a escala que ela exigia. Highlander precisava de mais dinheiro do que o primeiro filme teve, significativamente mais. A coprodução com a Good Chaos, liderada por Mike Goodrich, produtora com histórico forte em cinema de gênero de qualidade, permitiu que o orçamento chegasse a aproximadamente 11 milhões de euros. Para se ter uma noção do que isso representa no contexto do cinema finlandês. Estamos falando de um dos filmes mais caros já produzidos na Finlândia. É uma aposta enorme. O tipo de investimento que transforma um projeto em evento cultural dentro de um país onde a indústria cinematográfica, por questão de escala, raramente opera nesse nível. Com o orçamento confirmado, Highlander construiu um roteiro que ele próprio descreveu publicamente como dividido em 7 capítulos, uma estrutura que empresta ao filme uma qualidade quase episódica, como se cada segmento fosse uma história dentro da história maior. Cada capítulo entrega uma situação de ação específica com sua própria lógica e escala, antes de passar para a próxima. É uma construção que pega emprestado do cinema de western clássico, onde o herói atravessa diferentes obstáculos, numa jornada que vai escalando em dificuldade e em stakes emocionais, mas que Highlander executa com uma velocidade e uma inventividade de câmera que é completamente dele. A distribuição americana foi garantida pela Screen Gems Stage 6 Films, divisões da Sony Pictures. Isso representava um salto em relação ao primeiro filme. Sair da Lionsgate para a Sony significava acesso a uma rede de distribuição mais ampla, mais telas, mais presença de marketing. O filme foi programado para estrear em novembro de 2025, um período competitivo menos, mas também um período em que o público adulto está presente nos cinemas com mais consistência. Antes da estreia comercial, o filme passou pelo Fantastic Festival em Austin, Texas, em setembro de 2025, -1 festival especializado em cinema de gênero, terror, ficção científica e ação, com um público que é exatamente o tipo de espectador que abraçou o primeiro siso. A recepção foi imediata e calorosa. As primeiras análises que saíram do festival falavam num filme que não apenas igualava o original, mas que o superava em ambição, em escala e em profundidade emocional. Isso é o tipo de abertura que cria momentum real para um lançamento comercial. Na Finlândia, o filme estreou em outubro de 2025, algumas semanas antes do lançamento americano. Faz sentido, é uma produção finlandesa sobre um personagem finlandês. E o público local merecia ver primeiro. Um detalhe da identidade visual do filme que passou despercebido por muita gente, mas que resume bem a personalidade de Highlander. Como cineasta, o título estilizado, C2U, incorpora o número 2 dentro da própria palavra. Não é Siso 2 separado, não é um subtítulo colado por marketing americano depois. É uma decisão de design que faz a continuidade parecer orgânica, como se o 2 sempre tivesse estado ali, esperando. É um gesto pequeno, mas é o tipo de gesto que um diretor que pensa visualmente em cada nível de um projeto faz quase por instinto. E essa atenção a cada detalhe, do design do título, a estrutura do roteiro em 7 capítulos, passando pela escolha do período histórico e pela decisão consciente de contar uma história de luto antes de uma história de ação, é o que separa Siso, Road to Revenge, de uma sequência feita por obrigação comercial. Isso foi construído com intenção e aparece na tela. Tem diretores que fazem filmes e tem diretores que constroem mundos. Já o Mari Highlander pertence à segunda categoria. E entender como ele pensa menos, como ele enxerga uma cena antes de filmar, como ele toma decisões que parecem contraintuitivas no papel, mas que na tela se revelam absolutamente certas, é entender por que Siso Road to Revenge funciona
num nível que vai além da habilidade técnica. É um filme que carrega uma visão muito específica de como a violência pode ser, ao mesmo tempo, absurda e devastadoramente humana, de como um personagem que não fala pode comunicar mais do que personagens inteiros de cinema convencional, de como o silêncio real, aquele que o cinema raramente tem paciência de sustentar, pode ser a ferramenta dramática mais poderosa disponível. Elender nasceu em 1977 na Finlândia e cresceu consumindo o cinema que formou toda uma geração de cineastas ao redor do mundo. Os filmes de aventura de Spielberg, os westerns clássicos de Sergio Leone, o cinema de ação americano dos anos 80, com toda a sua energia descomplexada e toda a sua grandiosidade visual. Mas ele consumia esses filmes com uma percepção de estrangeiro menos alguém de fora que adorava a mitologia, mas que sabia que sua própria paisagem, sua própria história, seus próprios fantasmas culturais eram completamente diferentes e que eram igualmente válidos como matéria-prima cinematográfica, talvez até mais interessantes precisamente por serem menos explorados. Quando você assiste aos filmes dele em sequência, Hair Exports, Big Game, o primeiro siso, existe um fio condutor muito claro que atravessa tudo. Primeiro, uma fascinação com o que acontece quando um indivíduo comum ou excepcional é forçado a sobreviver dentro de uma situação que parece impossível. Segundo, um uso muito preciso da paisagem finlandesa, não como pano de fundo, mas como personagem ativo na narrativa, a neve, o gelo, as planícies abertas, tudo isso participa da história. Cria obstáculos, define o que é possível e o que não é. Terceiro, e talvez o mais distintivo, um senso de humor completamente a serviço da tensão, nunca contra. Ella Helander não faz comédia de ação, mas ele entende que absurdo e seriedade não são opostos, que a situação mais séria do mundo pode ter um elemento ridículo, sem que nenhuma das duas coisas cancele a outra. Essa última qualidade é especialmente importante em Sisu Road to Revenge, porque o filme opera numa escala de violência que, descrita no papel, soaria impossível de ser levada a sério. Um homem sozinho contra o Exército Vermelho, literalmente. E ainda assim, em nenhum momento, o filme pisca. Nenhum momento, Elender faz uma cara de desculpa para a câmera como se dissesse: eu sei que isso é absurdo, mas siga em frente. Ele apresenta cada situação com uma seriedade visual absoluta, menos iluminação precisa, composição. Para começar esse vídeo, eu preciso te contar sobre uma palavra em finlandês. 4 letras apenas. Um conceito que os próprios finlandeses admitem ser praticamente impossível de traduzir com precisão para qualquer outro idioma do mundo. A palavra é sisu. Numa tradução literal, sisu significa algo como entranhas, como interior. Mas no uso cotidiano na Finlândia, a palavra descreve algo muito mais profundo do que qualquer dicionário consegue capturar. É a força que faz uma pessoa continuar quando todo o senso comum do mundo diz que já acabou. É a teimosia da alma, que se recusa a se dobrar, que encontra no fundo absoluto do poço, quando tudo parece irremediavelmente perdido, menos alguma reserva insana de determinação que não existia nenhuma hora antes. Os finlandeses usam essa palavra para descrever uma qualidade nacional, uma característica que acreditam estar no DNA do povo deles. Uma nação pequena, encurralada geograficamente entre potências muito maiores, que sobreviveu a guerras que deveriam ter terminado sua existência e que encontrou um jeito de continuar de pé quando a matemática militar dizia que era impossível. É uma palavra que carrega história, que carrega orgulho coletivo e que carrega, para quem entende o contexto, um peso de verdade que vai muito além de qualquer trailer de cinema
em 2022. Um diretor finlandês chamado Jalmari Elender tomou essa palavra menos esse conceito inteiro e a transformou num personagem, Atami Corp, um ex-soldado finlandês que não fala, que não sorri, que não pede ajuda nem dá satisfação a ninguém. Um homem que é, literalmente, a personificação de Sisu em forma humana. E o resultado foi um dos filmes de ação mais surpreendentes e aclamados que o cinema independente produziu nos últimos anos. O primeiro Sisu chegou aos cinemas e festivais como um choque elétrico. Ninguém esperava muito de um filme de ação finlandês de orçamento modesto sobre um velho prospectando ouro num campo minado da Segunda Guerra Mundial. A premissa era absurda da melhor forma possível. Atami Corp descobre ouro durante os últimos dias da guerra. Um pelotão inteiro de soldados nazistas decide roubar esse ouro. E aí o filme passa os próximos 90 minutos nos mostrando, cena por cena, porque isso foi o maior erro coletivo da vida de cada um deles. Situação após situação que parecia absolutamente fatal para Atami, mas que ele resolvia de um jeito brutal, inventivo e às vezes sobrenatural. O personagem virou instantaneamente uma figura lendária no gênero de ação. Uma espécie de John Wick finlandês ambientado na Segunda Guerra, mas com muito mais terra, muito mais silêncio, muito mais sangue e nenhum dos glamours do submundo do crime. Era bruto, era honesto, era completamente extraordinário. O filme percorreu festivais, chegou ao público geral via streaming e conquistou aquele nicho fiel e apaixonado que bons filmes de ação de orçamento menor sempre conquistam quando são verdadeiros no que se propõem a fazer. Estava claro que o mundo não tinha visto a última de Atami Corp. E então, em 2025, ele voltou, Sisu Rodu Revenge, estilizado nos materiais de produção, como se 2U, que é ao mesmo tempo um título e uma declaração de intenções, menos chegou com orçamento significativamente maior, com um elenco que inclui um dos atores americanos mais carismáticos dos últimos anos como vilão principal e com uma escala de ação que ultrapassa tudo que o primeiro filme fez. Elender assumiu publicamente que o objetivo não era apenas continuar a história de Atami, mas fazer algo que ele acreditava ser melhor que o original, uma declaração corajosa, do tipo que afunda carreiras quando não se cumpre. Ele cumpriu. A crítica recebeu o filme com entusiasmo imediato quando ele estreou no Fantastic Fest em setembro de 2025, no Rotten Tomatoes. O filme chegou a impressionantes 94% na crítica especializada, 8 pontos inteiros acima do já respeitado primeiro filme. O Los Angeles Times foi direto ao ponto e chamou de a versão finlandesa e deliciosamente maluca de Mad Max Fury Road. Isso é elogio pesado. Fury Road é reverenciado como uma das obras máximas do cinema de ação contemporâneo. Um filme que redefiniu o que o gênero inteiro é capaz de fazer com câmera, ritmo e caos controlado. Ser citado no mesmo parágrafo, mesmo que com um tom bem-humorado, já diz muito sobre o nível de execução que Elender trouxe. Mas tem um momento nesse filme, momento quieto. No começo, antes de qualquer violência invadir a tela, que resume tudo o que ele é de verdade. A Atami está desmontando uma casa, tábua por tábua, viga por viga, com cuidado. .com Sil NCE, com uma atenção quase religiosa a cada pedaço de madeira envelhecida. Não é destruição, é preservação, é amor em forma de trabalho físico e demorado. E quando você entende que aquela casa representa menos quem morava ali, o que aconteceu a essas pessoas, o que restou de Atami depois de uma perda dessa magnitude, esse momento silencioso, ganha um peso que vai colorir toda a violência que vem depois com uma intensidade completamente diferente. De repente, cada briga, cada explosão,
Cada confronto deixa de ser apenas espetáculo e passa a ser consequência direta de uma dor que não coube no peito de um homem só. A história começa nesse gesto. Atami voltando ao lugar onde a família foi assassinada, desmontando o que restou, carregando num velho caminhão a madeira dessas paredes, com a intenção de cruzar a fronteira de volta para a Finlândia e reconstruir tudo ali. Uma tentativa concreta de trazer para casa os fantasmas que ficaram do lado errado da fronteira soviética. Mas o Exército Vermelho não vai deixar esse homem passar em paz. E, especificamente, um homem chamado Igor Draganov não vai deixar. Steven Lang, 70 anos de idade. Uma presença física que preenche o frame inteiro. Olhos que comunicam uma frieza capaz de te deixar desconfortável, mesmo numa sala de cinema bem iluminada. Você pode ter visto Steven Lang em Don't Breathe, onde ele interpretava um cego aterrorizante que perseguia jovens num porão escuro. Aqui ele está com os olhos bem abertos e é ainda mais perturbador. Draganov é o oficial do Exército Vermelho, responsável pela morte da família de Atami. E quando ele soube que o homem que deveria estar morto está cruzando a fronteira carregando as ruínas da casa que ele mesmo destruiu. Bem, isso é algo que um homem como Draganov não ignora. O que faz essa dinâmica funcionar. E o que torna Sisu, Road to Revenge, mais do que só um filme de perseguição muito bem executado, é o fato de que Draganov não é um vilão cartunesco. Segundo o próprio Steven Lang, em entrevistas durante o lançamento do filme, ele e o diretor conversaram muito sobre a ideia de que Draganov e Atami são espelhos um do outro. Dois homens formados pela mesma brutalidade da guerra, servindo a causas diferentes, chegando ao mesmo resultado: destruição absoluta de tudo ao redor. A diferença entre eles não é de natureza e de contexto, é de qual lado da fronteira cada um nasceu. E é essa ambiguidade que torna o confronto final entre eles muito mais carregado do que uma simples luta entre herói e vilão. É a colisão entre esses dois homens, dois sobreviventes, dois predadores, dois lados da mesma moeda sombria, menos que vai dar o combustível emocional para um dos filmes de ação mais inventivos de 2025. E o que acontece no caminho até esse confronto final inclui motocicletas em alta velocidade, um tanque de guerra, um avião e uma sequência em cima de um trem em movimento que vai te fazer se perguntar como alguém conseguiu filmar aquilo sem ninguém morrer de verdade. Ao longo desse vídeo, eu vou te contar tudo, como surgiu a ideia de fazer essa sequência, como Helander foi além dos limites do primeiro filme, sem trair o espírito que tornava aquele filme especial. A história completa de Atami Corp, contada com cada spoiler que ela merece. O que aconteceu nas bilheterias. O que a crítica disse. E por que o final desse filme, tranquilo, simples, profundamente humano, pode ser a coisa mais poderosa que Jalmari Helander já colocou em cena. Sisu, Road to Revenge, chegou em 2025. E essa é a história completa. Para entender de onde veio. Sisu, Road to Revenge. Você precisa primeiro entender o que aconteceu com o primeiro filme. Porque a trajetória do Sisu original é uma daquelas histórias do cinema que parece roteiro de filme motivacional e não da forma piegas, mas da forma honesta, daquelas que envolvem muito risco real e muita incerteza genuína antes de qualquer resultado aparecer. Jalmari Helander é um nome que o público brasileiro provavelmente não conhece de cor, mas que dentro do mundo do cinema, fantástico e de ação europeu já tinha um histórico respeitável muito antes de Atami Corp existir. Ele estreou na direção de longas com Rare Exports em 2010, um filme finlandês sobre o Papai Noel menos, mas não o Papai Noel que você está imaginando. O Papai Noel de Helander é uma criatura antiga, perigosa, desenterrada numa escavação arqueológica nas montanhas da Lapônia finlandesa. O filme
misturava horror, aventura e um humor muito seco e muito nórdico, de uma forma que conquistou festivaleiros ao redor do mundo e transformou Elender numa espécie de talento a acompanhar dentro do circuito internacional de gênero. 2014. Ele fez Big Game, uma coprodução finlandesa e britânica, protagonizada por Samuel L. Jackson, como presidente dos Estados Unidos, que cai numa floresta finlandesa depois que o Air Force One é atacado e precisa sobreviver com a ajuda de um adolescente local. Era um filme de aventura claramente inspirado nos blockbusters de ação americanos dos anos 80 e 90, com aquela energia de caçadores da Arca Perdida, filtrada por uma sensibilidade europeia. O resultado foi razoável. Não um fracasso, mas também não o passo definitivo que consolidaria Elender como uma voz incontornável no gênero. E aí ele ficou quieto por um tempo.